Mas tem algumas coisas que atrapalham a gente fazer o que a gente quer fazer. Muitos de vocês querem fazer muitas coisas. Alguns de vocês não conseguem. Muitas pessoas, independente da idade, e a fórmula para conseguir fazer tudo o que se quer fazer é a mesma para quem tem 12, para quem tem 20, para quem tem 50, para quem tem 80. A fórmula é a mesma. E muitas coisas têm nos atrapalhado. E conversando com muitas pessoas da idade de vocês e pessoas mais velhas, eu vejo que a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente produz, imagina, a maneira que a gente olha a gente mesmo tem atrapalhado muito isso. Tem atrapalhado muito a gente planejar. Então, eu vou tentar aqui em 4 dias, em 4 aulas. Então, hoje talvez eu não fale aquilo que vocês queiram ouvir, talvez sim, tomara que vocês aproveitem alguma coisa do que eu disser aqui, mas hoje nós vamos dizer o começo. E depois nós vamos falar realmente o que temos que fazer, como temos que estar para ter um ano muito melhor do que esse. O segredo é simples na teoria, mas na prática exige muita força de vontade. Então, hoje, cadê meu negócio? Vamos ligar? Ligou. Hoje eu quero falar com vocês sobre planejamento. Planejamento de vida. Porque quando nós falamos num ano novo, que está quase chegando, quando nós falamos nesse ano novo, a primeira coisa é planejar. A primeira coisa é saber para onde nós temos que ir, ou para onde queremos ir. Mas para saber onde tem que ir, nós precisamos saber onde estamos. E hoje, para quem está assistindo gravado, nós estamos gravando isso, hoje é dia 6 de outubro de 6 de novembro, outubro não, 6 de novembro, já está acabando mesmo, 6 de novembro de 2021. Então, em que momento nós estamos da vida? Nós estamos no momento pós-pandemia. Ela ainda existe, estamos assim, mas não existe como existia antes. E aí, eu me lembro quando começou a pandemia. Todos vocês se lembram. Começou pra gente aqui, que foi no começo do ano passado. Eu me lembro o dia que anunciaram, que o governador anunciou que nós não íamos para a escola mais durante 15 dias. Que nós não íamos trabalhar mais durante 15 dias. E eu achei o máximo aquilo. E eu sei que muita gente achou o máximo aquilo. Porque eu, particularmente, eu precisava de 15 dias para colocar minha vida em ordem. Estava fazendo uma pós-graduação, tinha muitas aulas atrasadas, tinha umas coisas para fazer. E eu falei, 15 dias, sem trabalhar, sem estudar, é o que eu preciso. A rapaziada saiu da escola comemorando. Todo mundo. 15 dias. Foi o que falaram pra gente. 15 dias nós vamos ficar em casa. E aí o que aconteceu? Não ficamos em casa só 15 dias. A pandemia veio e trouxe tudo aquilo que ela trouxe. E ficamos aí mais de 1 ano e meio vivendo tudo que a gente viveu. E agora a gente está aqui. E agora? O que a gente faz com isso? Então, para isso, a gente precisa saber os impactos que a pandemia trouxe para nós. Quais os impactos que a pandemia trouxe? Desorganização. Desorganização. Nós ficamos desorganizados. Nós tínhamos agenda. Acabou. Para quem vai na escola, tinha horário para acordar. Não tinha mais. Para quem trabalhava, tinha que acordar às vezes 6 da manhã para ir trabalhar, muitas pessoas não precisavam mais acordar às 6, muitas pessoas, porque estavam trabalhando em casa. Então mudou. Então eu tinha compromissos que agora não tenho mais. Eu frequentava igrejas que eu não frequento mais. E isso durou. A gente se desorganizou. A gente ficou com medo. Medo a gente ficou. Todo mundo passou por pelo menos um momento de medo.
Todo mundo. Qualquer pessoa. Por mais se você tenha perdido alguém ou não perdeu alguém, em algum momento desse 1 ano e meio passou medo. Medo, não na sua cabeça, na cabeça dos seus familiares. Em algum momento passou medo. E aí começaram os impactos na nossa cabeça sobre isso. Desinteresse. Desinteresse pelas coisas. E é engraçado que o desinteresse, ele é assim. Para muitos de vocês que ainda não têm carro, alguns de vocês já têm, quando vocês dirigem um carro de vocês, e aí resolvem vender esse carro. E uma pessoa liga ou olha seu anúncio na internet e fala assim, eu quero comprar seu carro, amanhã eu vou ir ver. E quando você olha, o tanque dele está cheio. Fala, cara, esse cara vai comprar meu carro amanhã. O tanque cheio, aí você não faz conta mais. Você precisa ir na esquina, na padaria, você vai, acelera bastante, porque você quer que... Porque você não tem interesse mais em preservar aquele combustível. O cara vai levar o carro. É assim com qualquer coisa, com casa, quando a gente vai mudar de casa, tem um trinquinho ali. Deixa. Vai a pessoa que comprar, arruma. Desinteresse. E por que eu estou falando esses exemplos se tratando de pandemia? Porque a pandemia em si, ela causou isso em nós. Porque a gente estava no momento esperando o momento passar. Então não tinha interesse naquele momento. Porque todo mundo dizia pra gente, após a pandemia eu quero fazer isso, após a pandemia eu vou fazer isso. Então, é como se a gente estivesse num momento transitório. É como se a gente estivesse num lugar que eu não vou ficar aqui, então eu não tenho nada para fazer aqui. Afinal, eu não vou ficar aqui. E isso aconteceu na cabeça de todo mundo, independente da idade. Muitas pessoas pararam porque desinteressaram nas coisas. Eu não interesso tanto em fazer aula online, porque afinal, quando voltar, eu pego firme. Eu não interesso mais tanto em decidir o que eu quero prestar de vestibular, porque quando voltar eu vejo. Eu não interesso mais tanto em conseguir um emprego, porque afinal ninguém tá pegando ninguém para trabalhar. Eu tinha um interesse de montar um negócio, de fazer alguma coisa, mas agora não, precisa esperar acabar. E nunca acabou. Mas automaticamente nós fomos ficando desinteressados. E a consequência disso é que nós ficamos desanimados. Essa é a grande verdade. A pandemia acabou, eu tenho conversado com muitas pessoas a semana toda e as pessoas estão dizendo isso para mim. Elas estão desanimadas. Completamente desanimadas. E hoje, é isso que nesse primeiro dia que nós vamos conversar esse pouquinho aqui, é isso que eu quero falar para vocês. Salomão na Bíblia, o sábio Salomão, disse isso, vocês têm que fazer hoje. O que vocês tiverem para fazer, façam hoje. Por que amanhã? Porque nós estamos passando por pandemia. Claro que algumas coisas tiveram que ser adiadas. Muitos de nós fizemos aniversário e tínhamos intenção de fazer uma festa e não fizemos. Muitos queriam casar e não puderam casar do jeito que queriam, ou não casaram, adiaram. Claro, isso é normal. Mas existem coisas que a pandemia fez com que a gente parasse, mas nós precisamos retomar, e o desânimo atrapalha tudo. Por isso que quando eu falo em planejamento, não há como planejar nada desanimado. Não há como planejar nada desanimado. Então, nesse primeiro dia aqui com vocês, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós precisamos animar. Nós precisamos nos motivar. E é interessante porque quando eu falo isso, não causa impacto. A pandemia causou impacto porque foi muito tempo. Mas a minha fala de dizer para vocês, vamos animar, gente. Anima, gente. Vamos! Não faz ninguém animar. Não faz ninguém motivar. Não faz ninguém planejar um ano melhor. Só o fato que eu fale. Porque para entender motivação, nós precisamos nos entender. E na aula de hoje nós não vamos falar do assunto específico em nos entender. Mas no que eu vou dizer aqui para vocês, vocês vão entender que nos entender significa, e hoje é isso que eu quero tratar, quando eu me entendo, quando eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E é disso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Porque não importa a idade. Porque às vezes vocês são muito jovens e pensam que estão nesse período pandêmico, de pandemia transitória. Dá para esperar.
Eu queria fazer um curso, mas dá para esperar. Eu quero prestar um vestibular em tal faculdade, mas eu ainda tenho 15 anos. Quando eu tiver 17 anos, eu vou ver o que eu faço. Eu quero mudar a minha vida, eu quero resolver com esse meu namorado, que não dá muito certo, mas vamos levando, pelo menos ele faz companhia para mim, depois a gente vê o que faz. É assim que a gente trata as coisas. E hoje eu quero dizer para vocês que nós precisamos, a primeira coisa, antes de tudo, antes de entender o que passa na cabeça, antes de entender que muita gente gosta de ouvir quando eu falo de ansiedade, porque todo mundo hoje é ansioso, antes de entender tudo isso, nós precisamos entender que, primeiro, a gente precisa resolver, nós precisamos resolver para onde estamos indo. E para isso precisamos entender esse momento agora, que eu acabei de dizer, que está todo mundo desanimado. As pessoas têm dito para mim, eu tenho, como é que vai no emprego? Tá bom. Tem faltado dinheiro? Não. Tá bem. Família, tá ótima. Tá indo. Tem probleminhas ou outro, mas tá indo. Tá, mas e aí? E aí que eu tô sentindo vazio. Sem razão. Muita gente sente um vazio e não sabe de onde vem esse vazio. E esse vazio vem justamente da falta de propósito. Que a semana que vem nós vamos falar mais sobre propósito. Mas essa falta, preencher o vazio que tem dentro de cada um de vocês, preencher o meu vazio, começa definindo na minha vida para onde eu vou. O que eu quero, mas muitas coisas, e principalmente o desânimo, principalmente tem causado desmotivação total. Está todo mundo desmotivado. Essa é a verdade. Então, para que a gente entenda sobre motivação, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que encaixa muito, para entender onde está a motivação. Porque nós nos acostumamos a estar motivados, e a gente está na era digital, a gente está na era dos likes e dos cliques, nós costumamos a estar motivados dependendo da visão externa. Talvez a minha motivação para falar aqui, para gravar esse vídeo aqui, seja se tiver 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Se tiver 10 visualizações, eu já me sinto mal. Eu devo ser muito ruim para falar, porque 10 pessoas viram meu vídeo. E a gente vive assim. A nossa beleza está em quantos likes a gente tem. A nossa inteligência está em quantas pessoas têm dito para nós. E a gente acha que motivação é isso, mas nós estamos vivendo um período, que eu vou repetir, que está todo mundo desmotivado. Então, nós precisamos entender o que é isso. E para explicar isso, eu gosto muito desse filme aqui. Todo mundo sabe que filme é esse, né? Claro, esse filme que está aqui. Para quem está gravando, o filme está aqui. Para quem está assistindo gravado. Nárnia. E foi uma grande sacada que eu tive na minha cabeça, porque eu fui obrigado a assistir a trilogia Nárnia de uma vez. O meu filho, de 5 anos, gosta do Leão. Ele gosta muito do Leão. Então ele fala, papai, vamos assistir o filme do Leão. E alguns dias atrás, estava um domingo chuvoso, não tinha o que fazer. O menino de 5 anos tem muita energia. E ele falou, papai, vamos ver o filme do Leão. Eu falei, pronto, o filme do Leão demora 3 horas. Vamos ver o filme do Leão. Que aí ele vai dormir. Mas nós assistimos o primeiro filme do Leão e ele não dormiu. Nós assistimos o segundo filme do Leão e ele não dormiu. Nós assistimos o terceiro filme do Leão e ele não dormiu. Ou seja, eu maratonei Nárnia num dia só. Então eu pude ter uma sacada muito assim que eu achei que mudou a minha forma de ver. E eu quero compartilhar com vocês sobre Nárnia. O que esse filme tem em comum? Os 3 filmes. E é muito legal, porque o filme trata desses 4 irmãos que estão aqui, que vivem em Londres, e eles vivem em Londres, e aí eles vivem uma vida ruim, eles são órfãos, eles são pobres, eles sofrem bullying. Os 3 filmes começam igual. O primeiro filme começa eles indo na casa de uma pessoa, morar com uma pessoa, afinal de contas eles não têm pai, não têm mãe, então eles vão e tem lá uma tutora, uma empregada, eu não sei, que é muito brava, judia deles.
O segundo filme começa com eles brigando numa estação de trem. É assim que começa. O terceiro filme começa na casa de um tio, que esse tio não está nem aí para eles. Eles têm um primo que vive judiando, fazendo bullying deles. O filme é sempre assim. Sempre o filme começa assim. E qual foi a sacada que eu tive? O jeito que eles levam a vida aqui. A partir do segundo filme, isso fica bem claro. Porque eles sempre comparam com Nárnia. Porque em Nárnia eles eram reis. E o que é ser rei? Eu estralo, está na minha mão. Eu peço, vem. Eu desejo, acontece. Eu quero, vou ter. Isso é rei. Rei é isso. Rei é majestade. Em Nárnia, os caras eram 4 reis. E em Londres? Eles eram mais um. Mais uma pessoa. É assim que eles eram. Em Londres, eles eram mais uma pessoa. E o que tem a ver? Se nós levarmos a nossa vida pensando que nós somos reis, por alguma razão, nós vamos viver reclamando. Aqueles caras viviam reclamando. A vida deles era reclamar, mas quando eles estavam em Nárnia, eles queriam sempre voltar a Nárnia. E claro que isso é uma história fictícia, de um conto, mas a gente entende e dá para trazer isso para a nossa vida, porque muitas vezes nós vivemos pensando que está muito ruim o momento, e às vezes ele está mesmo, e que vai vir um momento melhor. Porque aqueles meninos viviam desejando voltar a Nárnia para serem reis. E às vezes nós estamos levando a nossa vida assim. Às vezes a nossa vida, porque nós somos mais um, aqui nós somos mais um. Independente da sua inteligência, independente da sua capacidade, independente de qualquer coisa, você é mais um. Tem muita coisa acontecendo à sua volta. Tem bullying, tem pobreza, tem falta de dinheiro, tem falta de paz, tem falta de um monte de coisa. E isso desanima. Eles viviam desanimados. Um dos 4 irmãos, o rosto dele no filme, no começo dos 3 filmes, é sempre o mesmo rosto. Um rosto de desânimo, um rosto de desgosto, por estar vivendo nesse mundo. E eles queriam viver em Nárnia. Às vezes nós queremos viver em Nárnia também. E hoje eu quero falar com vocês justamente disso. Trazer vocês para esse mundo real, onde nós somos mais um, mas dá para enfrentar esse mundo real. Porque em Nárnia a motivação vinha externa. Quando eu sou rei, os motivos para que as coisas acontecem é sempre externo. Sempre tem vários súditos para me servir. Aqui não. Aqui se eu quiser alguma coisa, eu tenho que buscar. Aqui se eu quiser ter algo, eu tenho que conquistar. Aqui se eu quiser alguma coisa, eu tenho que sair correndo. Se eu quiser alguém, eu tenho que ir atrás dessa pessoa. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, tudo sou eu que tenho que fazer. Está na minha mão mudar as coisas. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. E essa é a mensagem que eu quero deixar sobre motivação. Porque nós não estamos motivados porque há uma pandemia externa. Nós não estamos motivados porque lá na minha casa está muito ruim. Nós não estamos motivados porque as coisas vêm dando muito errado. Nós não estamos motivados porque as pessoas me tratam mal. As pessoas me acham feio. As pessoas judiam de mim. Ninguém me dá emprego. Eu não consigo passar no concurso. Eu não tenho condição de ser médico. A minha família é pobre. Eu não tenho condição de lugar algum. Para os mais velhos, eu não tenho condição de mudar meu casamento. Eu não tenho condição de fazer algo para o meu filho. Então, toda a culpa está nos outros. E essa é a frase principal que eu queria deixar para vocês hoje. A motivação é uma força interna. E a sua intensidade depende da percepção do mundo. E eu vou explicar isso para vocês. Gente, estar motivado não depende dos outros. Eu não posso depender dos outros ou eu não vou me motivar nunca. Eu não posso depender da situação externa. Porque se a gente for olhar para o externo, como é que está a vida de vocês hoje? Como que está a vida de vocês hoje, externamente falando?
Como está? Será que está tudo bem? Será que não falta alguma coisa? Será que não tem vazio? Será que não tem a falta de dinheiro? Será que vocês já não sonharam e pensaram, mas a minha mãe já disse que se eu quiser estudar é por minha conta, porque ela não tem dinheiro para pagar? Será que vocês já não ouviram que tal profissão não é para vocês? Será que vocês já não ouviram que tal pessoa não é para vocês? Será que vocês não ouviram que o mundo é muito diferente? Então eu não me enquadro nesse mundo. Nós estamos olhando o mundo e não estamos olhando para nós. Então, isso é a questão principal. Motivação é uma força interna. É interna a motivação. Ela vem de dentro. Nós precisamos entender que motivação é automotivação. Se vocês esperarem ter likes para ser motivados, muitas vezes vocês não vão conseguir alcançar nada. Vocês não vão conseguir planejar nada, porque o like vem de agora. Uma foto que eu posto agora tem like. Mas amanhã já foi esse like de hoje. E eu preciso postar outra foto. E eu preciso postar outra. E eu preciso postar outra. E não há nada de errado em postar. Eu posto. Não é esse o problema. São as razões, a percepção que você tem de mundo. Qual a sua percepção de mundo? Se a sua percepção de mundo for externa, se eu depender de tapinha nas costas, se eu depender de algum de vocês, de eu terminar essa explanação aqui, e algum de vocês chegarem em mim e me darem a mão, olha, foi muito bom. É disso que eu dependo para fazer o meu trabalho. Eu dependo da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu marido, dizer, olha, você é capaz para eu fazer? Não, a motivação é interna e esse é o primeiro segredo que eu queria deixar para vocês, que é muito difícil, parece uma palavra jogada, parece simplesmente uma palavra motivacional. Não é. Sem motivação não há planejamento. E a pandemia fez isso com a gente. Muitas pessoas não têm mais visão do que é amanhã. As pessoas não querem mais ter visão de daqui 1 ano, daqui 5 anos. Muitas pessoas que conversam, mães que conversam comigo, dizem que meu filho não quer prestar o vestibular mais, porque o sonho que ele tinha antes, ele não tem tanto mais. É assim que tem acontecido. Então, para planejar, precisa saber por quê. Se nós aqui hoje programarmos uma viagem para a praia, então o destino a gente sabe onde é a praia. Agora, por quê ir à praia? Por que economizar dinheiro para pagar essa viagem? Por que fazer contas? Por que deixar compromissos? Deixar a família, às vezes, para juntar com alguns amigos e ir à praia? A motivação é os outros? Ou essa motivação é minha? Por que eu quero ir? Porque ela tem insistido muito para que eu vá à praia com ela. Então eu vou. Eu não queria, não. É assim que a gente está vivendo a vida. Tem muita gente sendo pressionada dentro de casa. Muita gente sendo pressionada dentro de casa. Você precisa ser isso. Você precisa fazer isso. Você precisa ganhar mais. Você precisa resolver isso. Você precisa ser aquilo. Você precisa... São as pessoas que estão te convidando para ir em algum lugar e você não quer ir. Vamos voltar e olhar para nós. E há 3 grandes perguntas sobre isso. Primeiro, é o que você quer. Para que a gente possa planejar as coisas. Já pararam para pensar no que você quer? Será que é para a praia que você quer ir? Ou quer ir para Campos do Jordão, que é um pouquinho mais frio? Mas tem muita gente dizendo que na praia é muito melhor. Mas na verdade você gosta de frio. Ou você não gosta de nada. O que você gosta é de ficar em casa. Porque nós vivemos isso. E hoje vem sendo expandido de maneira muito grande, inúmeras maneiras, sonhos, que algumas dão certo, mas outras não, de eu ganho dinheiro sentadinho no meu quarto. Só essa semana eu conversei com 2 garotos de 15 anos, que os 2 disseram para mim, um quer ser streamer,
o outro quer ser jogador de videogame. Eu não estou dizendo que é errado ser ou não ser. Só que isso faz com que ele fique no quarto dele o tempo todo e não queira mais nada. Ele pode vir a ser um excelente jogador, ele pode ficar rico no YouTube? Pode. Quantos vocês conhecem que são? Depende de muitas coisas que vão além de nós. Então não há nada de errado jogar, não há nada de errado estar no quarto, não há nada de errado nisso. Mas o que mais que eu quero? E o que eu quero? A geração de vocês não tem pensado no que quer. Vem vivendo um dia após o outro, esperando um like após o outro, e não pensa no que quer. Muitos não pensam no que quer. Planejar é pensar para onde eu quero ir. Eu preciso pensar no que eu quero. E não importa a idade. Como eu disse, funciona para todo mundo. Funciona para 12 anos, funciona para 20 anos, funciona para 30 anos. É o segredo, gente. Primeira coisa. E para isso, para entender o que você quer, eu preciso que você tire tudo da tua cabeça. Tire tudo que refere a problemas que eu impedir. Isso nós vamos falar na próxima semana. Não é disso que nós vamos falar hoje. Mas o que vai impedir? Eu não quero saber. Eu gostaria de ser médico. Eu gostaria. Mas eu nem penso nisso porque, afinal de contas, a minha família é pobre. O custo de medicina é muito caro. Eu não tenho condição de pagar. Eu quero que você tire isso. Eu queria aquele namorado. Mas olha a minha lata. Ele não gosta, eu já vi, ele gosta de loiras, eu sou morena. Eu quero que você tire todos os problemas. E só pense como se eu tivesse uma pílula mágica que eu desse para vocês e o desejo se realizaria. É assim que nesse primeiro dia eu quero que vocês saiam daqui pensando. Eu vou dar um exercício para fazer daqui a pouco. Eu quero que vocês saiam pensando sobre isso, sobre o que eu quero. Como se nada impedisse. Eu quero uma Lamborghini. Eu quero isso. Mas querer algo, primeiro, tire os problemas. Eu quero. Porque quando eu pergunto para os meninos o que você quer e eles me dizem, alguns deles, eu quero jogar, a minha segunda pergunta é por que você quer jogar? Para planejar uma coisa, nós precisamos saber o que queremos. É frio ou calor? É praia ou Campos do Jordão? É o que eu quero. E por quê? Eu prefiro praia porque eu gosto de calor. Eu gosto de nadar, eu gosto de areia, eu gosto do cara vendendo queijo assim, eu gosto de comprar miçanga, eu gosto de mexer no cabelo, eu gosto de praia. Por quê? Eu gosto de Campos do Jordão porque aí eu posso tirar aquela roupa do guarda-roupa que eu nunca tiro. Aquele, porque aqui onde a gente mora faz calor. Sempre calor. Então eu nunca uso uma roupa de frio. Eu gosto de comer coisas no frio. Eu gosto de dormir mais no frio. Por que você vai? E aí vamos trazer isso para a nossa vida. Por que você quer? Por que você escolhe a profissão que você vem pensando? Porque tem alguém dizendo que essa profissão não te dá dinheiro? Por que você escolhe a pessoa para estar junto com você? Por que você escolhe uma pessoa para estar junto com você? Porque essa pessoa ela te dá uma posição? É uma pessoa que todo mundo quer e por isso você quer? Por que você faz o que os seus amigos fazem? Porque você precisa se inserir? Por que você anda como todo mundo anda? Porque senão vai todo mundo te olhar? Por que você tem o vazio que você tem? Porque as pessoas não estão te olhando? Aonde você quer chegar? E por que você quer chegar? É o planejamento. Antes de nós falarmos tudo que atrapalha isso, tudo que a cabeça pensa e pira, nós vamos falar sábado que vem sobre isso, 2 sábados, nós vamos falar das coisas internas, o que acontece comigo que atrapalha, e vamos falar das coisas externas, o que acontece no mundo que me atrapalha. Mas hoje nós vamos só traçar uma rota. E eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. O que eu quero da minha vida? Todos nós, esse ano, precisamos encerrar o ano pensando nisso. O que eu quero da minha vida? Todo mundo. Porque a vida mudou, gente. Vocês sabem que a vida mudou. Estamos voltando muita coisa ao normal, mas a vida mudou. E vocês sabem disso. Então, o que eu quero da minha vida?
O quê? Pode pensar, deixa a cabeça pensar. E por quê? E aí como eu vou conseguir fazer isso? O que eu quero, por que eu quero e como eu vou conseguir fazer. O como nós não vamos falar hoje. Mas hoje eu quero que você vá pensando nisso. O que você quer? E de verdade, galera, tire tudo que atrapalha, como se não tivesse nada que atrapalhasse, como se não tivesse nada, como se não tivesse obstáculo nenhum, como se não tivesse problema nenhum, como se você fosse a pessoa, como se você fosse rei. Só que você, lembre-se, você vive no mundo real, você não vive em Nárnia, mas eu quero que no sonho você pense como Nárnia. No sonho você pense o que quer, mas pense com uma razão específica. E pode sonhar à vontade, deixa a cabeça imaginar. Eu não quero que nesse primeiro momento qualquer coisa atrapalhe vocês. Eu não quero que eu sou ansioso, eu sou burro, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mal falado, as pessoas que vão pensar de mim. Agora eu não quero que você pense, é você com você mesmo. Eu não vou trazer ninguém aqui à frente para falar isso. Cara, para planejar uma vida melhor, e vocês vão entender no final disso tudo que a gente fizer aqui, no final desses 4 sábados, que isso funciona. Mas primeiro tenho que planejar o que eu quero, eu preciso sonhar. E eu preciso sonhar porque eu quero. E porque eu quero precisa ser uma coisa relevante. Por que eu quero? Porque as pessoas, por causa das pessoas, por causa de tudo isso que nós falamos aqui, é por isso que eu quero as coisas. Por que você quer alguma coisa? Por que você quer? O que você quer e por quê? Pense em algo relevante. Não importa quem você seja, pense em algo relevante. Gente, pode planejar. Planeje. E aí vai o exercício. E depois eu vou disponibilizar o e-book para todo mundo e isso vai ter lá. Esse é o exercício. Ninguém precisa ver. Mas deixa a imaginação correr. Como você quer estar daqui a um ano? Nessas 3 áreas, que são as áreas principais hoje da vida. A área pessoal, família, marido, mulher, namorado, namorada. Pessoal. Coisas que eu quero ter, coisas palpáveis, coisas. Profissional, e para quem estuda, estudar é uma profissão. O que eu quero daqui a um ano? Porque o que eu tenho ouvido de pessoas que têm dizendo, não, agora em 2022 eu vou estudar. Porque 2021, foi aquele desastre. Só online, prova, eu colava em todas. Isso foi o que aconteceu. Mas em 2022 eu vou estudar. Então o que você quer? Profissionalmente. No teu emprego, no teu estudo, o que você quer? Para daqui a um ano. Pense em você daqui a um ano. E espiritualmente. A vida espiritual, ela é muito relevante e importante. Qual é o teu contato direto com o espiritual? Ou isso não passa para sua cabeça, ou só passa quando você frequenta uma igreja ou escuta a sua mãe te cobrar. Como você se enxerga pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente daqui a um ano? Pode pensar e escrever. Não precisa mostrar para ninguém. Mas eu quero mais longe, eu quero que você pense em você daqui a 5 anos. As pessoas não conseguem pensar nelas daqui a 5 anos. Hoje a gente vive isso. As pessoas não conseguem planejar para daqui a 5 anos. Não tenha problema, pode ousar. Quem vai ser você, pessoalmente, daqui a 5 anos? Com aquela pessoa que você quer, naquele emprego que você quer, estudando naquela instituição que você quer. Pessoalmente, o que você vai ter, o que você... Pode sonhar daqui a 5 anos. Pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. E mais, daqui a 10 anos. Vocês conseguem imaginar vocês daqui a 10 anos? Eu preciso que vocês imaginem. Porque isso vai fazer bem para vocês. Então esse é o exercício que eu quero que vocês façam sozinhos. Sem pensar nas barreiras. Planejem. Se nós vamos falar do melhor ano que pode ser o ano das nossas vidas, que pode ser o ano que vem, dos melhores 10 anos da nossa vida, por pior que tenha sido esses últimos 10, vai ser, depende primeiro de automotivação. Parar de olhar os outros, parar de olhar o que os influenciadores me dizem, parar de olhar o que meus colegas me dizem, parar de olhar o que a minha família me diz e pensar naquilo que eu quero, mas com um propósito. Por que eu quero?
Uma coisa é eu combater a minha mãe, dizer, eu não quero ser isso que você quer que eu seja. Por quê? Motivo, base, motivação. É isso que a gente precisa. E eu quero que vocês pensem nisso. Planejem. Depois nós vamos dizer por que planejar e o que impede de a gente realizar e planejar. Mas planejem. Planejar. Não tenha medo. A pandemia foi e desmotivou. Motivem-se de novo e planejem novamente. É a primeira lição que eu queria deixar aqui para vocês hoje, que a motivação está em vocês. Não está nos outros. No que os outros pensam, acham ou dizem. Só que você precisa entender aonde você quer chegar. Não tenha medo de planejar. Planeje o ano que vem. Planeje daqui a 5 anos. Planeje daqui a 10 anos. E a gente vai ver como faz para chegar lá. Certo? Obrigado pela atenção por hoje. Valeu!